Acharam? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Está escrito assim: não deixando, acharam aí? Não deixando o quê? A nossa, vê se não está, a nossa. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedeis que se vai aproximando aquele dia. Está vendo? E aí a pessoa vai na cabeça do outro, o outro está bebendo, não toma ceia, e te aconselha, e você cai com quem já está caído. Cai com quem já está caído. Porque toda pessoa que está caindo, não sei se vocês já tiveram perto de alguém que tomou um escorregão. Escorregão mesmo. Pisou ali no limo, no lodo da casca de banana e foi caindo. Já teve perto de alguém assim? Já? Não, mas já teve perto de alguém caindo? Já teve perto de alguém que está caindo? O que a pessoa faz quando está caindo? Hein? Puxa quem estiver perto, irmão. Aí vai os dois. E o que tem de gente nessa, irmão? Fica lá parada e pergunta: eu não sei por que a minha vida não anda. Eu acho que a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial, a Igreja Batista, a Igreja isso, eu acho que Deus não está ali não. Não, você que não está com Deus, irmão. É diferente. Não é possível que você vá em 10 igrejas e as coisas estão dando errado. Você esqueceu o conselho de Davi. Só é feliz a pessoa que não anda segundo o conselho do ímpio. E o diabo, ele só te tenta, te aconselha na sua necessidade. Ele, quando tentou Jesus, foi na necessidade de Jesus. Ele viu que Jesus, depois de jejuar, teve fome. Aí ele não ia tentar Jesus com o quê? Com passeio? Com dinheiro? Não, o negócio dele era fome. Eu disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Pão é coisa de comer, irmão. A gente: não, é mesmo. Não. O Senhor Deus não atende pedido de Satanás. E você às vezes tem caído nessa. Porque você ainda não viu. E que você precisa ver, você precisa ouvir. E quem está falando com você está bebendo, não é liberto, está cheio de problema. Você não conhece o histórico da pessoa. Tem pessoa que você não sabe a casa. Pastor Almir Moura, eu sei onde é a casa dele, conheço ele pessoalmente, é confiável. Missionário R.R. Soares, conheço ele dentro da casa dele. Não conheço ele de televisão, conheço dentro da casa dele. Inclusive uma filha minha mais velha foi criada lá, acabaram de criar lá, Adriana. Uma filha que já estava mocinha já, eu cozinhava lá para o missionário, para a Dona Madalena, os 5 filhos, são umas bênçãos, o Davi, o Daniel, o Felipe, o Marcos, o André, e tudo garotinho.
estava mais saidinho era o Davi, né, que já estava ficando rapazinho. É uma benção. Deixou o pai, todos eles. Bolsonaro, quando via que alguém estava meio frio, o que ele fazia? Juntava todo mundo para orar. Vamos falar com Deus. Aí joelhava todo mundo, ele começava a orar, mas ele orava de olho aberto para ver quem estava orando e quem não estava orando, para ele poder. E assim estão os 5 filhos aí servindo a Deus. Amém, Jesus? Essa é a visão. Agora, se você começa a desviar, ouvir quem não deve, cair no hábito de quem já está caído, você vai se lascar, irmão. E não pergunta por que as coisas estão dando errado, porque você sabe o que é certo para resolver ouvir errado. É igual eu quero um dinheirinho mais rápido, vou lá no agiota. Depois fico aí me escabelando aí. Entendeu como é que é? Faz a coisa de Deus direito. Ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Amém? Outra palavra que me saltou os olhos, vamos lá para Evangelho de João. Porque o que vai mudar a sua história é o que você ouve de Deus, irmão. Posso te dar o sabonete, a água, mas o que vai mudar a sua vida é o que você ouvir de Deus e entender e obedecer. Aí você está garantido. Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos aprender 2 coisas aqui. Acharam? Presta bem atenção no que você vai ouvir, senão eu vou ficar falando aqui pro vento. Olha aqui. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. O próprio Jesus, ele nunca batizou uma pessoa na água, humanamente falando, nunca. Vou batizar aqui o Joaquim, ele nunca fez isso. Quem fazia isso eram os seus discípulos, batizava em nome dele. Mas, pastor Mota, por que Jesus não batizava? Isso era orgulho? Não, evitando confusão, evitando idolatria, entendeu? Porque senão depois ia dizer assim, eu fui batizado por João, o outro, eu fui por Jesus. E aí? Aí quem foi batizado por João, aí se sentir inferior, então eu não estou batizado. Por isso Jesus não batizava. Jesus só faz um tipo de batismo que nenhum homem nem mulher consegue fazer, que é o batismo com o Espírito Santo. Só ele.
Mas ninguém, se aparecer alguém dizendo, botei a mão na cabeça de fulano, batizei ele com o Espírito Santo, esse é mentiroso. Você botou a mão lá, incentivou, Jesus veio e batizou a pessoa, porque nenhum homem tem condição de fazer isso. Por isso que todos que ainda não é batizado, você precisa, toda a sua oração, adore a Deus e diz para ele, eu preciso que o Senhor me batize com o teu Espírito. Uma hora vai acontecer. Amém? Aí você está completo. É só seguir a enfermaria espiritual que vai dar tudo certo, que é ser alimentado pela palavra. Amém? Mas, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele fez lá o que tinha que fazer e voltou para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim como eu estou sentado aqui, assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pediu um copo d'água para ela, como a Clarinha me deu aqui, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. É uma coisa que o cristão não pode ter, é negar a palavra para alguém. Mas ele bebe, ele fuma, ele cheira, ele é maconheiro. Irmão, maconheiro é quem planta maconha, né? Ele rouba, ele isso, ele aquilo. Você não pode negar a palavra a ninguém. O que você fazia antes de ser cristão e Jesus não negou a palavra dele para você? Quanta porcaria Jesus já viu você fazendo e ele não negou a palavra dele para você? Porque a pessoa, quando é do mundo, faz muita porcaria. Então você não pode negar a sua fala ao vizinho, à vizinha, o camarada que passa na tua rua, sendo com respeito. A gente sabe quando uma pessoa está falando com você com respeito ou quando há uma malandragem. Mesmo havendo uma malandragem, você já percebeu, você dá a resposta que está na ponta da língua e acabou a conversa. Você não vai fazer como Eva, querer ensinar Satanás, né? Então, o cristão de verdade, ele não aceita conselho de quem já está caído, irmão. A pessoa está lá tomando pinga, não toma ceia, não tem igreja, tem o pastor, mas o pastor da pessoa é do rádio, da televisão, é do sei lá da onde, não tem endereço, não vai lá à casa do pastor, eu vou ligar para ele agora, ele vai falar comigo, não, bota a inteligência artificial para falar, e não é, irmão. Conforme eu falei, eu sei onde é a casa do R.S. Soares, ele é um homem de Deus. Sei onde é a casa que passou o Memor, é um homem de Deus. Se eu quiser ver o apóstolo Valdomiro, eu vou lá na igreja dele, eu vou achar ele. Agora você está seguindo quem? Onde é a igreja?
tem tempo para conversar com você, te abraçar, te dar uma palavra. Quando a pessoa é rebelde, só segue o que é rebelde. Aí pergunta por que a vida não melhora. Não tem como melhorar. Não tem como. Converta-se enquanto você está jovem. Depois que você tiver velhinho, você diz, meu Deus, joguei tudo, agora é tarde. Agora que está só... Está difícil, que você diz que ela se vê rebelde. Tem que se lançar agora. Amém? Não, mano. Mas eu me lembro que eu morava no pico do Morro da Boa Vista. Eu tirei até uma foto no centro de Niterói, pegando o morro da onde eu descia de moleta para ir para a igreja do centro de Niterói. Eu vou ver se eu acho essa foto, vou colocar no Facebook. Morro lá em cima, eu morava quase no pico. A escadaria era 36 degraus lá na casa que eu morava. Aí descia, chegava na rua de barro, andava um trecho da rua de barro, descendo o morro. Aí chegava na rua de pedra de mão. É uma rua, agora parece que cimentaram lá, mas a rua era feita de pedra de mão. Aí eu descia aquela rua, o pezinho da minha muleta estragava todos eles, que a borracha não aguentava. Aí ficava lá no ponto do ônibus esperando. Daqui a pouco viu o ônibus, eu sentava naquele banquinho da frente. Está escrito ali que você não você não está proibido de sentar naquele banco ali, mas a prioridade é para deficiente. E eu sentava ali como deficiente. Não pagava a passagem, soltava lá na Barão do Amazônia, sendo em Niterói, e às vezes eu descia a Marechal Deodoro, ou eu descia pela Marquês de Caxias, atravessando a Visconde Itaboraí, para finalmente chegar na Visconde Uruguai 290, onde era a Igreja da Graça, lá do pico do morro. E fazia isso à noitinha, dia de semana, por causa do sol. Domingo não, domingo eu ia de manhã. Até que Jesus me tirou as muletas, irmão. Mas eu não segui cabeça de ninguém. Vamos ali, que ali é bom, vamos ali. Não, Deus já me dirigiu, eu estou sendo abençoado, já consegui parar de beber. Não, peraí. E daqui a pouco Jesus me tirou as muletas, disse, é aqui mesmo. Ali eu cresci, porque você, quando é jovem, você toma muitos tombos. E o jovem na palavra de Deus, ele está sujeito ainda a adultério, bebida, dá um trago num cigarro aí, maconha, cocaína, graças a Deus, eu não tombei para esse lado. Mas cachaça eu bebia porque era líquido. E se fosse sólido, eu comia. Eu bebia muito, nossa. E Jesus tirou tudo isso, limpou. E com o tempo você vai se perguntando, o que eu quero da minha vida? O que eu quero com Jesus? Quero ser rico? Quero carro novo? Quero uma casa própria? Ou eu quero ser salvo? É isso, irmão. Amém? Não, eu botei na minha cabeça que eu vou ser rico. É complicado. Ter salvação, que se lasque, né? Quando uma pessoa está determinada a servir a Deus, ela é diferente. Pode cuspir na sua cara, pode humilhar, seu coração se mantém limpo. Você nunca deseja mal para ninguém, não fica jogando praga, tomara que fulano morra, um dia ele quebra as pernas, quero ver quando o pai dele morrer. O crente não pensa essas coisas, irmão. A missão do cristão é orar, é boas notícias, boas novas. Que alegria de ver a outra pessoa vencer. Amém? Esse é o Evangelho. Deus é amor. Eu vou pregar o que? O ódio? A contenda? 6 coisas aborrece ao Senhor. A 7ª, Deus toma nojo. Você já viu isso? Provérbios 6,16 fala sobre isso.
Então, continuando aqui. No versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede beber a mim? Porque sou mulher samaritana. É como dizer, eu sou macumbeiro, poxa. Eu sou testemunho de Jeová, eu sou budista, e daí, irmão? Amém? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus está mostrando, eu vim apaziguar tudo, gente. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Lhe pediria, ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. Ele não tinha uma caçamba, não tinha uma corda, uma lata para tirar a água daquele poço. E ela disse: tu não tens com que tirar. Bem-vindos, hein? E o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Ela perguntou para Jesus. És tu maior do que Jacó? Ela sabia que o poço era de Jacó. O nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse, eu estou lendo Evangelho de João, capítulo 4, estou no versículo 13, dizendo, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Você quando tem sede, você vai no bebedouro da igreja ou na sua casa, você bebe água, mas depois você tem sede. Sim ou não? Hã? Então, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pastor, como é que é isso? A água que Jesus ia dar para ela, ia fazer nele uma fonte que ia jorrar água para a vida eterna. Como é que é isso, pastor? Irmão, uma fonte, eu conheço vários sítios aí, em Xerém, Tinguá, conheço muitos sítios. E lá tem fontes. Entra ano, sai ano, eu chego lá, a água está fluindo. Então, quem beber da água que Jesus der, você não tem tempo para xingar, reclamar da vida, dizer que você prefere morrer. Você vê uma pessoa com a vida meia para baixo, igual eu vi hoje, e eu falei, você está sem jeito para conversar comigo. Mas eu não estou sem jeito para coisa. Antes de eu vir para a igreja e dei uma palavra para a pessoa, e eu senti que os olhos da pessoa lá ficou lacrimejando. Você estava precisando de ouvir aquilo. Eu disse, muito obrigado, pastor, muito obrigado. Entendeu? Quer dizer, a água que eu bebi, ela tem jorrado para a vida eterna. E isso, a sua casa,
é para andar toda molhada, irmão. Espiritualmente falando. Cada canto da sua casa, cada caneca, prato, colher, geladeira, armário de roupa, sua cama, seu banheiro, tem uma palavra de Deus ali. Onde você passa, você molha. O seu salário, tudo molhado. Como? Abençoando. Você lança uma palavra em cima. E amanhã Deus falou para eu não me preocupar com amanhã. Não estejais inquietos por coisa alguma. O amanhã é de Deus. Você molha o lugar. Está lá o cara com a cara feia. Você chega perto, tem um jeitinho que o Espírito Santo lhe usa e você molha aquela alma. Você jorra. É isso que está em você. Se bebeu da água, se não bebeu, meu irmão, você só pensa em ferrar o outro. Aí ele abriu ali, mas vai fechar. Ei, não vai longe não. Até a igreja, abriu uma igreja, ei, vai fechar. Não tem o Espírito de Deus? Irmão, se abre um botiquim, você reclama. Se o Zequinha bota uma boca de fumo, você vai ter que chamar a polícia. Se abre a igreja, você quer fechar também, como é que vai ser isso? Não bebeu da água, não obedece o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo manda você pedir perdão. Eu vou me humilhar, vou me rebaixar? Irmão, você não bebeu da água, você não jorra para a vida eterna. Tem que deixar isso acontecer com você. A tua vida vai dar um crescimento, uma melhorada. Essas coisas que andam te incomodando, dói ali, dói aqui, vai sumir tudo. Mas tem que beber dessa água que ele está te dando. O Zequinha que está andando mancando em casa, cada nervo ciático, a água que você bebeu, você vai pôr a mão na perna lá do cidadão, ou na cabeça do seu demônio, pega a sua dor e larga agora o meu tio, meu primo, meu marido, meu pai, minha filha, meu filho. Você molhou ali, irmão, a água que você bebeu de Jesus. Aquele mal vai embora, entendeu? O meu parente nunca mais vai usar o que não deve, em nome de Jesus. Onde você passa, você molha, irmão. Você está entendendo? Sua casa aqui é um pedaço do céu aqui que eu moro. Você molha. Então, pastor, me aborrecia muito dentro da minha casa. Agora você só vive cantando. Está entendendo? Mas tem que beber dessa água. E foi o que ele falou para ela. Vou repetir? Então ele diz aqui, no versículo 14, Evangelho de João 4,14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Você não fica com aquela fome. Eu vou ali que tem um pontinho que revela, que tem isso, que tem aquilo. Não, irmão, você não é mais essa pessoa. Você bebeu da água, você conhece a água. Jesus é conhecido como a água da vida. Mas quem não bebeu da água vive catando coisa por aí, irmão. E cada dia se afunda mais. Cada dia se afunda mais. E outros descobrem que o Evangelho, pessoas se dizimam, eu posso fazer do Evangelho meu emprego, para pegar dízimo. Mas você nunca viu dizer aqui que o leproso foi purificado, que eu orei por um cadáver, ele ressuscitou, que aqui já aconteceu 11 ressurreição. Você nunca ouve dizer que o sequelado de um derrame foi curado, que o que se drogava, comia droga igual a pastora Fabiana, né? Ali em Vila São Luís, na Rua Padre 267,
foi liberta. E ela era terrível. Ela era tão terrível que ela obrigava o marido a sair de madrugada. Se vira, eu quero cheirar. E ele tinha que sair de madrugada e voltar com cocaína, cerveja, leite podia faltar para as crianças. Hoje, você olha para ela e diz, ela não fazia, isso é mentira. O pastor Mota está inventando isso aí para encher a igreja. Não, irmão, ela fazia, não só ela, tem outros aí que faziam também, e hoje não faz, irmão. Foi o Senhor que libertou, não, Jesus. Quando você conhece a verdade te liberta. Mas você nunca ouve nada. O negócio é, eu acho que você tem que abrir mais o olho. Amém? E pegar firme da oportunidade que Deus está lhe dando de ser uma bênção, de acabar com essas promessas aí na sua vida. Tem que acabar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas disse-lhe a mulher, ainda vou concluir aqui. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Fonte de água não para, está sempre saindo, né? A jorrar para a vida eterna. Onde você passa, você molha. Onde você passa, você molha. Eu abençoo essa esquina aqui, eu abençoo aqui essas ruas e tal. O diabo nunca mais vai aprontar aqui. Onde você passa, você molha. Você molha seu país, você molha a sua empresa, você molha os comércios, mercado, padaria, enfim. Aí amanhã você, gente, até a caixinha da rua que só tocava pagode, agora só tem louvor. O que aconteceu? Você molhou o bairro. Aquele não era aquele menino que andava armado aqui, que estava... Gente, a Bíblia, aquilo é, você molhou, irmão. Entendeu isso? Mas, versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Ela se interessou, eu quero, para que não mais, olha como uma pessoa que é natural, ela não entende as coisas de Deus. Tem muita gente que diz, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, sou aquilo, mas ainda não entende as coisas de Deus, porque ainda odeia, ainda não pode ver o vizinho pintar a casa, você fica com inveja, pintou, mas amanhã os povos vão sujar isso tudo aí. Você ainda joga praga, você amaldiçoa, você ainda não está ainda com Deus como tem que estar. Amém, Carla? Deus abençoe. Entendeu como é que é? Então, dai-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ela precisava mudar numas coisas. É isso que eu estou falando para você. O Evangelho, quando ele é completo, quando ele quer te salvar, fala de tudo. Eu fico só falando que você vai ser rico, que você vai ter uma casa própria, que você vai ter um carro, mas para salvação você tem, irmão, você está em uma enrolada aí, e eu não falo disso. Não, porque senão vai sumir da igreja, e irmão, Deus vai ficar triste com você. Você não prega a salvação. Então, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus. Ela começou a mudar. Ela falou a verdade: eu não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido.
Isso disseste com verdade. Ela estava bebendo já da água sem perceber. Porque quando você começa, meu Deus, eu vou perdoar fulano, eu vou orar por fulano, você está começando a beber da água. Eu preciso fazer as coisas de Deus certinho, eu preciso vir mais à igreja, eu preciso orar mais. Você está bebendo da água. Os demônios, os problemas, já sabem que vai ter que sair. Está entendendo como é que é? Mas 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O que é um profeta? Porta-voz de Deus. Vejo que és um porta-voz de Deus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Você adora o que você nem sabe. O que você está adorando? Seu corpo, sua roupa, sua casa, seu carro? O que você está adorando? Adoramos vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você vê a pessoa ali adorando, é verdade o que ela está fazendo. Ela não está fazendo aquilo ali para chamar a atenção, não. Aí chora, Senhor, aí e o pastor está chorando, eu vou chorar também. Nada a ver com Deus, irmão. Não é aquela coisa de espírito, alma, corpo, com prudência, está no cérebro, está na alma. Você não faz isso quando você está sozinho, escondido. Quando a água começa a entrar em você, que é a palavra de Deus, você começa a sentir um pouco de nojo dos seus hábitos. Um pouco, não muito. Eu me lembro, eu morava na Pian sozinho. Casa, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área, 60 metros de quintal. Tinha uns 4 pés de goiaba, abacate, carambola, manga espada, carlotinha, cana, abil, café, caju. Aí eu assistindo o programa da igreja onde eu me formei, e aquela palavra vinha na minha alma: você precisa mudar. Nossa, sozinho em casa, só Deus estava me vendo. Quantas vezes eu caí de joelho no meio da sala chorando, debruçado no sofá, de soluçar, dizendo para Deus: eu preciso mudar. É quando você tem certeza que você é de Deus e que seu nome está no livro da vida, e que apesar dos apesares, Deus está cuidando de você. Ele está ali. Você sente isso? Eu não posso mais ser
porque eu estou sendo. Aí você está bebendo da água, e aquela sede vai desaparecendo, vai desaparecendo. Glória a Deus. Isso tem que acontecer com você, renunciar ao que está errado, porque você não tem como servir a dois senhores. Servir a Deus e ao demônio. Deus quer salvar você, o demônio quer beber teu sangue. Eu me lembro uma vez, a menina até parecia com o Wallace. Eu conhecia ele como o Wilson. Sexta-feira, véspera de carnaval, eu fiz um culto às 3 horas da tarde, ali na Capitão Chaves. E quando eu comecei a orar, uma morena, uma mulher de seus 32, 33 anos por aí, ela manifestou um tranca-rua, toda torta, cara feia, cabelo caído na cara, toda torta. Eu disse: qual o seu nome? Tranca-rua. Olha, essa festa que começa amanhã pertence a quem? Eu e meus companheiros. E lá toda. O cara mais amassado que a maracujá de 200 anos. E ela manifestou, a cara ficou horrível da pessoa. Eu disse: o que vocês fazem nessa festa? A gente come carne e bebe sangue. Não. Aqui na igreja tem alguém para vocês comer a carne e beber o sangue? Tem. Se tem, tu sabe o nome. Fala o nome. Henrique. Eu tenho algum Henrique aqui na igreja? Aí o cara levantou lá no último banco. A igreja era banco igual aqui. Levantou no último banco. Falei: é você, meu? Legal. Aí ele veio, aí o tranca-rua, ele e eu aqui. E Jesus vendo tudo e usando, né? Aí eu falei: rapaz, o que você anda arrumando? Pastor, eu estou fumando maconha, estava fazendo isso, fazendo aquilo outro. Falei: rapaz, qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Tranca-rua está falando que vai comer você nesse carnaval. É, pastor, mas hoje eu vim para a igreja com um propósito. Eu vim para me acertar com Deus. Falei: é somente seus cabos. Mas eu vou te falar uma coisa: se você fizer isso que você está com medo, tu vai morrer mesmo, não tem jeito não. Não, pastor, eu vim porque eu quero Jesus mesmo. Aí Deus conhece seu coração e o diabo sabe o que você está falando. E aí, tranca-rua, vai comer mesmo homem no carnaval? Agora eu não posso. Os anos se passaram, isso foi em 93, 94, por aí. Tem parente dele que mora aqui na Poça, eu sei onde mora, conheço. Quando foi há uns 3 anos atrás, eu encontrei a irmã dele, agora uns 3 anos atrás, vamos botar aí 2023. Encontrei a irmã dele em frente à Americana, no calçadão. Ô irmão, pastor Bota, como é que o senhor está? Eu disse: eu estou bem, mano. Então vem cá aí. E seu irmão? Está morando em Minas Gerais, está muito bem, servindo a Deus. Quer dizer que ele se acertou mesmo com Deus. Você tinha morrido. Porque a finalidade do diabo é beber o sangue da pessoa. É isso. Com que Jesus pagou o diabo por nós? Com que? Com sangue. E isso aconteceu. Então, continuando aqui, versículo 23.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então tomara que você seja um deles, irmão. Amém? Deus, o que Ele é? Vocês estão vendo aí, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em... Aí eu estou aqui, irmão, cheio de ódio, cheio de raiva, querendo desgraçar a vida de alguém. Estou adorando a Deus, irmão? Está entendendo agora? Vem qualquer mentiroso, mentirosa, faz minha cabeça, eu já paro de servir a Deus, já vou fazer outra coisa e... Não. E quero que Deus aceite isso. Mesmo com Jesus perguntando nesse mesmo Evangelho de João, quem me convence de pecado? Mas a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que tivessem falando com uma mulher. Se é nos dias de hoje, eu não falei para você, pastor, tem um caso com aquela mulher ali. É assim que funciona hoje. Ele tem um caso com aquela mulher, os dois sozinhos, sabe da fama dela, não sabe? E aí? Está vendo? Aqui não, eles maravilharam-se que viu que Jesus estava evangelizando aquela mulher, irmão. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Não era fofoqueiro. Ou, por que falas com ela? Eu hoje quero saber, o que tem na tua bolsa aí? Você comprou o quê? Foi barato? Foi caro? Quem é aquela mulher? Irmão, misericórdia, hein? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: olha, Jesus falou o quê? Qualquer que beber da água que eu lhe der, como é que é? Vai jorrar para a vida eterna. Aqui, começou a jorrar, irmão. Ela largou o cântaro, foi para a cidade, largou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, começou a jorrar, ó: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Todo mundo foi molhadinho, irmão. Pouquinho só da água que ela bebeu já deu esse... Somos nós. Se você bebeu dessa água, ou se está bebendo, a sua cabeça hoje vai ser outra. Amém? A tua cabeça vai ser outra. Acredite nisso. Ela esqueceu até o cântaro lá esse negócio para ele. Amém? Até você que prega por interesse, vai acabar isso com seu coração. Oh, meu Deus, está tudo errado. Misericórdia, né? Glória a Deus. Eu só tenho disponível assim, terça, quinta,
sábado dá para mim fazer alguma coisa. Por que o senhor está falando isso? Que eu encontrei um pastor, disse, pastor Mota, disse, sou eu mesmo. Se eu convidar o senhor para ir pregar lá na minha igreja, o senhor vai lá, pastor? Bom, eu não tendo compromisso e não me convidar para ser membro da igreja dele, eu posso ir lá e dar dessa água que eu tenho. Para ajudar, né? Não é que eu sou mais, nem sei mais que ninguém. Eu, quando saio de casa para pregar, eu falo, Deus, se o senhor não me usar, eu não tenho nada para falar com o povo. Eu não posso pegar a Bíblia, vai ser isso aqui, ó. Eu posso falar da dor de cabeça e a sua dor é no tornozelo. Não vou te ajudar, né? Eu quero te dar um almoço e você passou, eu só quero só a sobremesa, eu já almocei. Olha aí, eu estou no erro. Então Deus sabe o que você precisa ouvir. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, se você não aceitar, o que pode ser amanhã. E Ele quer livrar você, só isso. É só isso. E quando chegar os seus dias, que vai chegar para todo mundo, não adianta. O tempo é igual a água na mão. Você enche a mão de água, você demora 2 segundos para beber, o que vai acontecer? Hein? Vai evaporar, não vai? Exatamente. Assim é a nossa vida. Hoje é sexta-feira, ontem foi quinta. Meia-noite já não era mais quinta-feira. Já é sexta. E sexta já se passou 9 horas e 25 minutos. Não tem como puxar. Já foi. Daqui um pouco todos nós estamos aniversariando de novo. Então você tem que aproveitar esse tempo, fazer seu acerto com Deus para viver em paz, viver rindo. É desse jeito. Eu encontrei um senhor de 79 anos ontem e comecei a bater papo com ele. Ele depois falou assim, rapaz, falei, que foi, seu fulano? Eu estou com 79 anos. O que eu conheço de gente, que eu já conversei de gente, mas você é diferente. Eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso sair, mas confesso para você, a minha vontade é ficar aqui o dia todo conversando com você. Entrar pela noite, rapaz, você me dá uma paz nas coisas que você fala. O cristão tem que ser assim. Amém? O cristão tem que ser assim. Ele não pode ser aquela pessoa arrogante. Irmão, todos nós precisamos de Deus. Eu e você, sem Deus, é igual gelo fora da geladeira, vai desaparecer. Vai descongelando, 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 acabou. Sem mim, nada podeis fazer. E a única coisa que Deus quer é te abençoar, ver você feliz, ver você mudado, derrubar essa muralha que vem te perturbando já há tempo. Mas está dependendo de você. Você precisa beber dessa água. Amém? E por falar em água, o Sansão, eu já falei para vocês, ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. 1000 homens. Não é com a cabeça do jumento, não, a queixada de um jumento.
Eu falava queixado, estava com a cabeça do burro lá. Não, não. A queixada de um jumento. E dá trabalho, né? Até para você matar um porco com a queixada, vai levar tempo. Você imagina matar 1000 homens. Ele não estava com metralhadora, não. Haja força, fôlego. Você vê o jogador aí corre 45 minutos, quando o cara cai no meio do campo, você vê a barriga dele assim. Você imagina o cara matar 1000 homens. Aí ele disse para Deus: Senhor, eu venci, derrubei, já matei 1000 homens. Mas aí, eu estou fraco, eu estou cansado. E Deus fez dessa queixada sair água. E ele bebeu, ficou uma rocha, pronto para vencer outra batalha. Assim é você, pastor. Olha, eu sou cristão, sou pastor, sou missionário, mas eu estou cansado. A minha vontade é chutar o balde. Se você chutar o balde, o que vai ser da sua vida? Aí ele falou: o senhor não vai deixar que eu morrer na mão desses incircuncisos. Você quer morrer na mão da doença? Você quer que alguém venha e faça uma covardia com você? Você precisa de Deus, irmão. Domingo eu vou entregar, você vai beber a água aqui comigo. Domingo, se você quer voltar a ser uma rocha, você vai beber essa água comigo. Amém? Então vem para cá, pega a tua água. Tem sabonete aqui, Guaraciara. Hein? Tem aí. Vamos orar, né, filhinho? Aí, Paulinho, você também é fininho, ficou fininho, fininha. Né, ô Rubro Negro, você? É mesmo? Então ficou todo bobo ontem. Paz, irmã, Deus te abençoe. Edinha! Bem. E você, meu amigão, tá bom? Gente, põe em prática o que você ouve de Deus, você vai ver que bênção. Mas enquanto você achar que sabe, que não precisa disso, o diabo vai ficar na sua vida, fazendo você sofrer. Tem que ser mudado. Amém? É assim que eu vivo, assim que eu vivo. Eu não dispenso palavra. Não dispenso palavra. Palavra de opa, pera aí, eu sei lá, irmão, se é aquilo que aquela revelação você deixa de ouvir, nunca mais vão falar ela. O que eu perdi? Você nem sabe o que perdeu. Isso, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, grande eu sou que sou, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, através do glorioso, infalível, incorruptível, do nome de nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, é que eu oro ao Senhor por esse povo, os que estão na igreja, os que assistem pelo Facebook, depois vai para o nosso canal de YouTube, vai para o Instagram. Ó Deus, é nesse nome que eu oro por esse povo. Oro, ó Deus, pelos que estão na cadeia. Quantos que estão na cadeia dizendo: eu não devia ter feito, eu não devia ter confiado. Na sua misericórdia, Pai, dá o livramento. Quantos que estão hospitalizados, no CTI, na UTI, numa mesa de cirurgia, o doutor está abrindo lá: Jesus,
Não deixe essa pessoa morrer, Pai. Crianças, oh Jesus, olha para as crianças. O Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos. Olha para as crianças, Pai. Coisas que a gente tem visto aí na televisão, não deixe acontecer não, Senhor. Os pobrezinhos inocentes, não sabe de nada. Oh, Senhor, manifesta a tua justiça, Deus Deus. Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Lembro quando Eliseu disse: onde está o Senhor Deus de Elias? O Senhor se apresentou para ele secando o Rio Jordão. Eu faço a mesma pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias diante de tanta covardia, tanta falsidade? Desce, Pai, com o teu poder, glorifica o seu nome no livramento das crianças, dos velhinhos e até dos jovens, Pai. E olha para essa pessoa que está aqui dentro, orando comigo, Pai. Vê como está a cabeça, o coração dessa pessoa. Eles querem mudança, Pai. Eles querem, devem e merecem ser felizes. Ter a sua saúde completa conforme o Senhor deu. Restaura, Pai. Acaba com a infecção no ovário, no útero, nas trompas, os cistos, miomas, caroços. Acaba, Deus, com a infecção no nervo ciático. Destrói esse artrite, artrose, tendinite, essa febre maldita, essa hemorragia, essa tendinite, esse mal na coluna, essa coluna desviada, essa sonolência, Pai. É um espírito que diz: eu quero você deitado, trancado num quarto. E a pessoa fica lá de castigo, Deus. Senhor, isso tem que acabar, e é hoje, em nome de Jesus. E eu digo a você, Satanás, a antiga serpente chamada Diabo, você está me ouvindo? Pega o seu mal, sai dessas pessoas e não volta mais. Você que faz o casal brigar, discutir, do nada a mulher olha para o homem, manda para tudo quanto é lugar. Do nada o homem olha para a mulher, manda para tudo quanto é lugar. Faz filhas, filhos, netos, netas mentir para ter o próprio prejuízo. Eu estou te mandando sair. Acabou para você. Você perdeu de novo. Vai-te embora e não volta mais. E vocês digam: em nome de Jesus, em nome de Jesus, diabo, eu não me entrego na sua mão. Eu já sei, você é covarde, você mata, você rouba, você destrói, e eu não vou permitir isso. A partir desse momento, eu peço a Jesus: me guarda, não deixa que o adversário venha fazer maldade na minha vida, na minha família. Diabo, sai, 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 em nome de Jesus. Pai, agora eu abençoo esse povo. Eu peço ao Senhor para colocar um poder nesta água, nesses sabonetes. Toda vez que a pessoa usar, o diabo não consegue mais usar essa pessoa. A pessoa seja curada, vai embora, mal de Alzheimer, esquecimento, dor nos ossos,
glicose seja totalmente regulada, pressão arterial. Pai, que acabe a zonzeira, aquela tonteira nojenta, aquele inchaço nas pernas, dor no joelho, o ódio, a mágoa, tudo isso vai embora. Em nome de Jesus, através desse poder que o Senhor está colocando sobre os sabonetes, sobre esta água, em nome de Jesus, até o câncer em fase terminal seja destruído. Em nome de Jesus. Agora, Pai, transforma esse caminho num caminho santo, onde o imundo não consegue passar, como está em Isaías 35:8. Somente o povo passa, o imundo fica travado, fica preso, a pessoa sai do outro lado completamente liberta. Pai, depois que eu ungi a mão dessas pessoas, cobre eles com seu manto de justiça e leve em paz. Recebe, Senhor, dízimos, ofertas, trazidas da sua casa. É seu, não meu. O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Agora tome em tuas mãos esse povo e vocês digam: assim seja. Amém? Assim que eu ungi ali, vocês passam pelo caminho santo. Deus abençoe e fique na paz.